E aí, pessoal, belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um programa, mais uma entrevista aqui no canal MTED. Hoje recebo Luiz, que é supervisor de engenharia de aplicações da Borg Warner aqui no Brasil, para falar sobre uma novidade. Eu já trouxe para vocês recentemente uma entrevista sobre o lançamento do turbo com uma tecnologia de ball bearing, e agora o Luiz vai explicar em termos de engenharia, né? Vamos tentar trazer para a nossa realidade, explicar as aplicações, mas o que tem dentro desse turbo? Vamos explodir ele, mostrar cada pecinha, explicar como funciona, como é feito um turbo com uma tecnologia que vem da Fórmula Indy, não é, Luiz? Primeiramente, seja bem-vindo. Olá, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre uma nova tecnologia, que é o ball bearing, de uma nova geração de turbo. Esse é um marco muito importante para a Borg Warner e para o mercado brasileiro, né, de trazer uma tecnologia de ponta das pistas, né, na Fórmula Indy para o consumidor final. Então é um grande prazer estar aqui com você hoje. Maravilha. Então, já vamos direto ao assunto, que é o que interessa. O que é o ball bearing? A gente sabe que é um turbo. E ele vem para a linha de extra pesados aqui no Brasil inicialmente. Pode ser aplicado, obviamente, para ônibus, para outras faixas de mercado de caminhões, mas inicialmente ele vem para um segmento mais premium, de produtos mais sofisticados, extra pesados, longas distâncias rodoviárias. Então explica para a gente por que vocês decidiram iniciar por esse mercado e vamos começar a falar já sobre o turbo. Vamos lá. Bom, então o ball bearing, a principal diferença dele, ao invés do sistema tradicional de mancais de eixo e mancal de encosto, você tem um sistema de rolamentos com esferas cerâmicas e esse sistema ele reduz a inércia e, por consequência, você consegue atingir o torque em rotações mais baixas do motor e também com esse sistema ele tem uma inércia menor, um atrito menor, você consegue uma eficiência do estágio de turbina mais alto. E o que isso significa? Então, com um turbo mais eficiente, você consegue fornecer uma massa de ar maior, então com isso você consegue aumentar o seu torque, com mais eficiência também você consegue reduzir emissões. Então, é uma solução muito interessante, né, porque você tem os ganhos, né, tanto em relação ao consumo, também em relação à dirigibilidade, né, e se trabalha muito hoje em dia de você ter uma curva de torque cada vez mais plana, né? Você atingir esse torque com rotações do motor mais baixa e também mais rápida, né? O tempo que você atingir esse torque, isso faz uma grande diferença. Então, essa tecnologia veio aí com o intuito da gente melhorar esses fatores. Não, exatamente, porque é uma curiosidade. Normalmente a gente fala sobre motores e acha que é uma coisa só. Então o motor está entregando o maior desempenho, mas o turbo ele é parte fundamental para entregar essa performance. Luiz, você separou para a gente uma apresentação que eu gostaria que você entrasse nela para explicar mais tecnicamente, abrir esse turbo, explicar a aplicação dele, a interferência nos motores. Vamos colocar? Vamos lá, Gustavo. Vamos ilustrar um pouco, fica mais fácil da gente conversar aí. Exatamente. Só um minuto, deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Bom, espero que vocês já estejam vendo já a Sim, estamos todos apresentação. vendo. E pessoal, essa foi a entrevista que eles fizeram para a gente, para a imprensa do setor, há poucos dias, há poucas semanas, e a gente traz para vocês com exclusividade aqui no canal MTED essa apresentação na íntegra, muito bem detalhada, para explicar essa parte técnica do ball bearing. Então, Luiz, por favor, comande. Vamos lá, Gustavo. Aqui, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre a tecnologia, falar qual que é o motivador técnico por trás, né, não somente do ball bearing, mas dos novos desenvolvimentos que a Borg Warner Brasil vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente tem um foco muito grande na parte de eficiência energética, né? Então, propor soluções de maior eficiência de estágio de compressor, estágio de turbina, mirando sempre ter um turbo e uma solução junto ao cliente final e proporcionar isso para o usuário, de mais eficiência, melhor consumo de combustível e também a questão de emissões, né? E o que está muito linkado a essa parte de desenvolvimento e motivação são as mudanças de legislação, né? Então, para veículos comerciais, a gente tem um CONAMA P7, mais conhecido como Euro 5, que entrou
em 2012, e a gente está tendo agora o CONAMA P8 Euro 6 vigente a partir de janeiro de 2023. Então, com essas mudanças de legislação, vem novas tecnologias, né? Então, muitas montadoras trazem a evolução nos motores, e o turbo ele é uma parte essencial e crucial nesse desenvolvimento. Ele está linkado diretamente com a parte da combustão do motor, então se precisa trazer novas tecnologias, e o ball bearing ele veio justamente para a gente melhorar a eficiência do turbo, melhorar a resposta transiente, torque. Então o turbo ele faz parte da solução e é crucial, e o que motiva muito o mercado e faz girar é justamente essa mudança de legislação e esses passos de mudança de emissões. E aí, um ponto que é interessante da gente, e tem uma ligação muito direta aqui com o ball bearing. Então, aqui, eu acredito que vocês estejam vendo a minha seta, né? Aqui no eixo do lado esquerdo a gente tem torque, do lado direito a gente tem potência, aqui você está em rotação mais baixa em marcha lenta e rotação máxima, né? Então, essa é uma curva tradicional de torque e potência dos motores mais antigos, né? E principalmente motores aspirados, né? E conforme a gente tem aí a sobrealimentação através do turboalimentador, você tem um incremento de potência e um incremento de torque máximo. Então, isso é algo que é conhecido no mercado, né? Uma vez que você tem a sobrealimentação, né? Você insere uma massa de ar maior dentro do cilindro, você consegue extrair uma potência e um torque máximo superior. Mas o que a gente vem buscando, né, nos últimos anos e para novos projetos, além de você ter um valor máximo de torque e potência, é você trazer principalmente o torque em baixa rotação. Então, o torque em baixa rotação e o tempo, né, que a gente chama de momento de torque, que é o tempo que você demora para você atingir esse torque máximo, ele faz uma diferença crucial na dirigibilidade e também na questão de consumo. Então, você consegue trazer uma região de otimização maior do motor em baixas rotações, e com isso você consegue melhorar bastante, não ter aquela sensação que tinha antigamente de motores sobrealimentados, de você ter aquele lag do turbo, né? Então, com isso, você vê cada vez mais curvas de torque mais ampla, e no regime de trabalho normal do usuário, você está sempre ali muito próximo ou no torque máximo da aplicação. Então, isso melhora muito a resposta do veículo, melhora consumo, melhora emissões. Então, para você conseguir atingir, né, esse torque mais embaixo, o momento de torque, o ball bearing é uma tecnologia que vem de encontro justamente nessa região aí que a gente está vendo no gráfico. Legal, vamos para a próxima tela então. Mas é muito interessante ver realmente como o turbo impacta, né, no desempenho do motor. E sem E ele, talvez boa parte da indústria não atingisse aos níveis que são exigidos para o Euro 6. sem sombra de dúvida, Gustavo, isso aí é um desenvolvimento em conjunto com as montadoras, com outras tecnologias, mas o turbo tem um papel essencial aí para a gente conseguir atingir cada vez mais esses targets, né, essas metas mais apertadas de emissões. E o interessante é que com isso, né, além de a gente tem como primária a questão das emissões, mas você tem pontos muito positivos, como o consumo de combustível e a questão de dirigibilidade, né? Você ter um torque mais alto em baixa, a sensação de dirigir ele fica muito mais prazerosa. Sim, lembra até um pouco do comportamento dos novos veículos elétricos, né, que entregam torque máximo disponível imediatamente. Não é o caso, porque ele precisa, enfim, precisa acelerar, precisa aquecer para entregar esse torque, mas ele chega muito mais rápido. Então você aproxima essa questão do desempenho também, da experiência de um motor a diesel a um elétrico. E agora, Exatamente. o que você vai mostrar para a gente nessa tela de portfólio? Então, a ideia aqui, Gustavo, é falar um pouco sobre o portfólio do que a gente tem de produto aqui na BorgWarner Itatiba, e principalmente o link dessas tecnologias com o ball bearing, né? Então, a gente tem turbos compressores não regulados. Essa tecnologia foi aplicada durante muito tempo, principalmente no início do turbo, no mercado tanto de veículo, principalmente de veículo comercial, né? E o ball bearing ele pode ser aplicado basicamente em todas essas tecnologias, mas o principal foco dele acaba sendo em turbos wastegate, que tem, em termos de conceito,
muito parecido com um turbo não regulado, porém ele tem uma válvula de alívio no estágio da turbina, que você consegue justamente otimizar mais uma região de torque em baixas rotações, né? Você tem um turbo de geometria variável, que você tem aletas móveis no estágio da turbina, que fazem o controle desse fluxo. Então, esse atuador, ao invés dele estar controlando a abertura da válvula Stigate, ele controla a abertura e o fechamento dessas aletas móveis. E você tem um regulado de 2 estágios, que você tem 2 turbos que trabalham sequenciais, né? Então, a tecnologia de ball bearing, o que a gente está lançando aqui em Itatiba, a tecnologia está no conjunto central em si, então ela pode ser aplicada em demais famílias de turbo, né? Mas o foco principal que a gente está trabalhando são em turbos wastegate. Em relação a princípio, é sempre o mesmo, né? Então, o papel principal do turbo é você aproveitar essa energia do escapamento, né? Essa pressão, essa temperatura, e sofre um processo de expansão na turbina, convertendo energia térmica em energia mecânica, né? Ele gera trabalho para esse eixo, que faz a admissão do lado do compressor, ele sofre um processo de compressão na carcaça do compressor e insere uma massa de ar maior dentro do cilindro. Então, o turbo em si é uma tecnologia muito interessante porque essa energia do gás de escapamento em um motor naturalmente aspirado você estaria descartando e com o turbo você consegue aproveitar e inserir uma massa de ar maior dentro do cilindro. E aqui nesse portfólio ele mostra diferentes maneiras de você controlar e de você conseguir otimizar faixas específicas ou aplicações específicas, mas foi mais para a gente contextualizar onde que o ball bearing está sendo aplicado aqui no Brasil, inicialmente nessa aplicação de extra pesado. Bom, muito bom esclarecimento. Então agora a gente vai para a parte mais técnica, né? Em que você vai apresentar o sistema propriamente dito para a gente. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Então aqui eu trouxe uma imagem, uma seção do conjunto central, que a gente chama de journal bearing, que é mancal de eixo do lado esquerdo, e aqui do lado direito o ball bearing. Então esse é o sistema convencional, que você tem mancais de eixo e mancal de encosto, né? Então o mancal de eixo, esse sistema a gente chama de hidrodinâmico, né? Então você tem uma fina camada de óleo entre o eixo, entre o mancal, que ele flutua nessa camada de óleo. O mancal radial ele é responsável por absorver justamente as cargas radiais do sistema, e o mancal de encosto, que é esse componente aqui, ele absorve as cargas axiais. Quando a gente fala de carga, para a gente poder contextualizar um pouco, o turbo trabalha com um regime de pressão e temperatura diferente dos dois lados, né, do lado do compressor e do lado da turbina. Então, você tem no ciclo, né, em rodagem, quando você troca de marcha, acelera, desacelera, você tem ali uma frequência e uma amplitude de variação de pressão e temperatura. Isso gera forças e o conjunto ele tem uma folga axial e radial, que esses componentes são responsáveis por absorver essas variações de condição de operação. Tá? Em relação ao fluxo de óleo, num sistema convencional, o óleo ele entra, né, pela essa galeria, ele distribui aqui para uma cauda de eixo do lado do compressor, do lado da turbina e para uma cauda de encosto. O óleo para o turbo ele é importante para 2 fatores, tanto a lubrificação quanto a parte de troca de calor, para poder resfriar o sistema. Então, aqui falando um pouco sobre o sistema convencional. Então, agora falando um pouco sobre o ball bearing, ele tem alimentação de óleo nessa região, né? Então, ele tem o que a gente chama de um cartridge, que é um sistema com rolamentos. Então, ele tem esferas aqui no lado do compressor, esferas no lado da turbina, e essas esferas que fazem a sustentação e absorvem tanto as cargas axiais quanto radiais do turbo. Então, esse sistema ele substitui o tradicional sistema de mancal de eixo e mancal de encosto. Aqui a gente consegue ver uma imagem explodida, né, dos mancais de eixo. Aí nesse componente central a gente chama de espaçador, ele faz a parte de espaçamento entre os mancais, né, para o mancal ficar na região correta de alimentação de óleo. E aqui tendo mais detalhe do ball bearing em si, né? Então ele tem um outer ring, que é uma parte externa que faz toda a sustentação tanto das esferas, são esferas cerâmicas para poder absorver essa carga, que é uma carga alta, né, que ele trabalha em condições de temperatura e pressão bem severas,
ele tem a gaiola que faz a sustentação dos cages e os inner rings que monta todo esse conjunto de uma forma completa. O que a gente consegue ver é que a grande diferença do ball bearing para o sistema convencional está nessa parte interna. Se você pegar da parte aqui, tanto a parte de vedação dinâmica, né, que a gente tem colar com os anéis de pistão, a parte de anel de pistão aqui no eixo também, e depois os rotores e as carcaças, esses turbos são muito similares, né? Então a principal diferença está aqui no sistema de sustentação do eixo e a grande diferença do ball bearing é que esse sistema, como ele tem um atrito menor dentro do próprio sistema, ele acaba que consegue acelerar muito mais rápido, atingindo esse torque mais embaixo. Ou seja, você reduz o atrito, melhora a eficiência, mas na comparação com o mesmo turbo semelhante para a mesma aplicação, você consegue dimensionar para a gente o ganho? O ganho em eficiência ele chega até, no estágio da turbina, em até 6%, Gustavo. Isso falando de eficiência do estágio da turbina e o que a gente chama de time to torque, que é o tempo para ele atingir o torque máximo, em até 25%. Com essa mudança estrutural mais interna, porque a carcaça é basicamente a mesma, você consegue toda essa eficiência a mais. Legal, Luiz, legal. O que mais que a gente pode falar sobre ball bearing? Vamos lá, aqui na apresentação eu trouxe mais uma vista explodida para poder exemplificar um pouco mais o conceito, né, entre o joint of bearing e ball bearing, né? Como eu comentei, a questão dos componentes de vedação da parte de óleo, eles são muito similares, os rotores também. A grande diferença está aqui, né? Aqui você tem um mancal de encosto, os mancais de eixo, e aqui você tem o que a gente chama de cartridge, que é o pacote com rolamento que faz o fechamento das esferas, que é o que a gente faz a montagem nesse conjunto. E só exemplificando os pontos que a gente comentou sobre a melhora na resposta transiente, melhorar a eficiência do estágio da turbina, capacidade de carga e redução de fluxo do sistema. E é o que a gente fez um link no começo da nossa conversa, esse turbo está aplicado na Fórmula Indy desde 2012, com essa tecnologia de ball bearing, né, com um sistema de rolamento. Ele já atingiu mais de 2 milhões de quilômetros acumulado em todas as corridas, né? Sem nenhuma falha, esse é um ponto muito importante. Então, tem uma robustez muito interessante. Um outro ponto que é interessante a gente enfatizar, Gustavo, é que em termos de manutenção não tem segredo. Então, a manutenção é a mesma de qualquer turbo convencional, né? A gente sempre recomenda as trocas no intervalo de acordo com cada montadora especifica e também os filtros de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, então não tem nenhum cuidado a mais que se precisa por conta dessa tecnologia. Legal. O ball bearing, né, esse turbo, ele está sendo apresentado no Brasil como Borg Warner B70H. E aí o ball bearing, né, o sistema que vem incluído dentro. Você está falando que ele foi desenvolvido para a Fórmula Indy, já está em aplicação desde 2012 nesse segmento, mas está chegando para caminhões agora no Brasil, meio que simultaneamente com a Europa, né? Então a gente está aproveitando o que se chama de estado da arte nesse sentido, porque é um lançamento basicamente simultâneo. Vocês desenvolveram com a fábrica de Brantford na Inglaterra, é isso? Isso mesmo, Gustavo, acho que isso é um ponto interessante, porque antigamente a gente via lançamento de tecnologia na Europa, nos Estados Unidos, e demorava alguns anos para chegar no Brasil, né? E dessa vez a gente fez um desenvolvimento em conjunto com a Borg Warner da Inglaterra, em Bradford, e desenvolvemos a tecnologia para o mercado brasileiro e para o mercado europeu, e o lançamento está sendo aí em conjunto entre as duas unidades. Quando a gente fala em mercado europeu, você está falando de mercado europeu para Euro 6 ainda, de repente mercado de reposição, ou pode entrar como novas gerações Euro 7 que também serão apresentadas por lá, já estão sendo apresentadas, né? Mas que começa a vigorar mesmo 2023 também. Não, esse lançamento ele foi feito ainda no Euro 6 lá na Europa. Mas ele vai seguir para Euro 7 lá também.
aí vai precisar de algum tipo de nova calibração, segue como o mesmo produto? É uma curiosidade só. Não, sem problema. Ele segue com o mesmo produto, né? Em relação ao turbo, ele segue com o mesmo produto. Eu não consigo te afirmar sobre alguma alteração no motor, mas o produto ele segue o mesmo. Tecnicamente, seria possível fazer um retrofit de um motor Euro 5 aqui no Brasil com esse novo turbo? Então, Gustavo, é possível a gente aplicar essa tecnologia em motores Euro 5 e diferentes tamanhos de motores também. Porém, falar de retrofit da troca apenas do turbo não é recomendado, porque quando você insere uma nova tecnologia de turbo que tem uma maior eficiência, ele tem impacto na combustão do motor e por isso é um desenvolvimento em conjunto, né, com os fabricantes de estar otimizando também, fazendo aí um ajuste de calibração para você conseguir extrair o máximo de performance, de redução de consumo, de atingir o torque em baixas rotações. Além da diferença de interface, né? Você tem diferentes interfaces, por exemplo, desse turbo Euro 6 para um turbo Euro 5. Legal, Luiz. Eu basicamente prometi para o nosso público uma entrevista, mas foi um workshop sobre o que é o ball bearing. Tem mais alguma coisa que seja importante pontuar sobre essa nova tecnologia que está sendo lançada aqui no Brasil? Eu acho que um ponto importante, Gustavo, para a gente pontuar é que essa tecnologia é uma tecnologia que ela está muito consolidada dentro da BorgWarner. Ela é aplicada fora do país também em carros de passeio e diferentes famílias de veículos não só extrapesados, mas médios e leves. Então, a BorgWarner está pronta para oferecer essa solução para a demanda que vier aí para o mercado local também em diferentes segmentos. Tá, só para esclarecimento, está sendo fabricado em Itatiba, aqui no interior de São Paulo, né? Exatamente. Nesse mês mesmo de setembro, né, de 2022, a gente iniciou a fabricação aqui na nossa planta. Tá, quando você fala que ele pode ser adotado em outras faixas, né, como o segmento de leves, de médios, semi-pesados, enfim, poderia atuar em todos. Tem um redimensionamento do equipamento ou é exatamente o mesmo turbo para todos, o B70H para todo mundo? Não, tem um redimensionamento desse produto, então, basicamente, em termos de conceito, ele é o mesmo, né? O que ele muda é o porte do cartridge, não só para uma certa faixa de. Geralmente a gente determina isso por diâmetro de rotores, né? Do rotor de turbina compressor, você cai em famílias de turbo, né? Então, você tem turbos. Basicamente, uma família de turbo para pesado, extra pesado, outra família para médio, outra família para leve e uma família diferente ainda para carro de passeio. Mas em termos de conceito, ele é muito similar, o que muda mesmo é mais o tamanho do componente, né? De uma forma bem simples, né? Ok, então o primeiro mercado é o de extra pesados, que é onde a princípio faz mais sentido, são produtos premium que precisam entregar mais desempenho, você tem uma preocupação muito maior com o TCO, porque é um produto muito mais caro, né, os caminhões extrapesados, veículos de longas distâncias rodoviárias, mas que futuramente ele pode ser aplicado em outras faixas de mercado também. Luiz, Perfeito. queria agradecer então esse workshop, essa entrevista que foi muito esclarecedora, deu para entender todos os meandros aí do que é do que é um turbo, do que é essa nova tecnologia do ball bearing, e queria oferecer para você um espaço para deixar suas considerações finais. É isso, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre essa nova tecnologia aqui para vocês, a gente conversar um pouco sobre um assunto que a gente gosta muito, que é a gente estar trabalhando com novas tecnologias e esse desenvolvimento em conjunto com o time da Europa e conseguir trazer isso de uma forma rápida e isso ser palpável para o usuário final. Então, eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade e que a gente trabalhou muito forte ao longo dos últimos anos, não somente com o ball bearing, mas novas tecnologias da BorgWarner. A gente tem para os motores Euro 6, então a gente tem novos estágios de compressor e turbina que a gente consegue entregar uma maior eficiência e melhorar bastante também o consumo. Então, a gente está aí preparado para as novas tendências e oferecer soluções de propulsão, seja ela motor a combustão interna, híbrido ou elétrico. Então, muito obrigado, Luiz, pela
pela sua participação. Queria convidar todo mundo que está nos assistindo a deixar nos comentários, deixa a sua opinião, fala o que você achou desse workshop, essa entrevista, mas fala também se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo mais técnico, para a gente falar de turbo, de repente a gente consegue, né, agitar um novo workshop, uma nova entrevista sobre turbos ou qualquer outro tipo de componente que vocês tenham interesse. Beleza, pessoal? Não deixe de apoiar o nosso trabalho, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou!